Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os 5 componentes essenciais da alfabetização e quais são as 2 competências que depois que você aprende a ler, você precisa ter para aí sim interpretar textos e fazer análises e poder emitir opiniões. Então, se você tem um filho em idade de alfabetização, se você tem um filho que está no Fundamental 1, esse vídeo foi feito para você. Então, primeiro eu vou listar para você quais são os 5 componentes essenciais. O primeiro é a consciência fonológica. O segundo é o princípio alfabético. O terceiro é a fluência textual. O quarto é o vocabulário. E o quinto é a compreensão. Vamos falar então do primeiro componente, que é a consciência fonológica. A gente desenvolve uma consciência fonológica quando a gente entende os sons da nossa língua. Quando a gente entende que juntando vários sons a gente forma palavras. A gente ainda não está falando de letra, tá? A gente está falando só dos sons. Então a gente sabe que o F tem aquele som mais soprado, né? Que a gente pode soprar uma folha de papel, ver a folha balançando e associar aquilo com o som da letra F. Que a gente pode associar o som da letra A com uma boca bem aberta, né? O som da letra U com um bico, o som da letra E com um grande sorriso. Quando a gente mostra isso para as crianças, a gente está mostrando para ela como construir esses sons e que esses sons são diferentes entre si. A criança vai aprendendo que as palavras começam e terminam com determinados sons, como é que isso vai saindo da boca, saindo da língua delas. Esse é o primeiro componente, é desenvolver essa consciência fonológica. O segundo componente é o princípio alfabético. O princípio alfabético nos ensina que esses sons, esses fonemas que a gente acabou de aprender, eles podem ser escritos. Existem grafemas que correspondem aos fonemas que nós acabamos de aprender. Então, essa relação que torna a nossa linguagem possível, que torna a nossa escrita possível, é o princípio alfabético. Então, quando a gente entende que dá para formar uma relação entre sons e letras, a gente está desenvolvendo o segundo componente essencial para a leitura. O terceiro componente essencial é a fluência textual. Esse componente ele é formado por várias subpartes que permitem ao nosso aluno, a criança, ler sem embaraço, ler sem dificuldade, ler de maneira contínua, certo? Então a gente já sabe que os sons existem, a gente já sabe que eles podem ser grafados de uma certa maneira e agora a gente consegue ler essas palavras, ler essas frases sem ficar tropeçando, sem que seja uma leitura picada. Ela se torna uma leitura contínua e fluida. Essa é a terceira competência, a fluência textual. A quarta competência é o vocabulário. Toda língua tem um determinado número de palavras que podem ser usadas na sua comunicação, no seu dia a dia, ou em textos acadêmicos, ou em conversas mais dentro da norma culta. A compreensão, o domínio desse vocabulário é uma habilidade também, é um componente essencial para o desenvolvimento de uma boa leitura. A gente precisa conhecer muitas palavras para a gente dizer que a gente domina aquela língua. E para ser um bom leitor, isso também é verdade. O quinto componente essencial da leitura é a compreensão. A gente conhece os sons, a gente sabe que eles têm representação gráfica, a gente lê com fluência, a gente tem um bom vocabulário, isso permite que a gente compreenda. A compreensão ela pode ser dividida em outras 2 habilidades. A primeira habilidade é a capacidade de localizar e extrair do texto informações que estão claras. E a outra habilidade é a capacidade de fazer inferências diretas. São informações que não estão escritas ali, mas que a gente consegue, através de outras informações que estão no texto, ter uma noção clara de que aquilo está colocado ali. Por exemplo, eu posso ter como extrair de um texto João e Maria são irmãos, que João e Maria são irmãos. Se eu perguntar para o aluno que acabou de ler isso, qual o grau de parentesco entre João e Maria, ele vai ler lá e ele vai me dizer, são irmãos. Isso é a capacidade de localizar e extrair informações do texto. Agora, eu posso escrever da seguinte maneira,
o pai de João e Maria foi à feira. E aí eu pergunto, qual é o grau de parentesco de João e Maria? Não está escrito que eles são irmãos, mas eu consigo inferir diretamente que esse é o caso. Esse é o grau de parentesco deles. Então esses são os 5 componentes essenciais da leitura. Tem outras 2 habilidades que a gente não quer deixar passar, que elas vêm depois da leitura, mas que elas são essenciais, que a gente transforme aquilo que a gente está lendo em algo relevante para a nossa vida, algo de real valor. Que habilidades são essas? A primeira habilidade é a capacidade de interpretar. Ah, Luciano, compreender é interpretar, não é? Não, não é a mesma coisa. Quando eu compreendo, eu pego aquilo que está no texto e eu extraio dali. Quando eu interpreto, eu preciso juntar essas informações com algo que eu já carrego, com algo que eu já tenho, para ter o real significado, o real valor do que está ali. Então, além de compreender, a gente precisa interpretar, a gente precisa ter a capacidade de juntar a informação do texto com outras coisas que a gente já sabe, para ter ali a verdadeira intenção do autor em nós. A segunda habilidade que vai nos acrescentar muito, além da capacidade de leitor, é a capacidade de analisar e opinar sobre um texto. Você percebe que esse é o último nível, o nível da análise, que aí é a hora da gente formar uma opinião. Então, para formar uma opinião, eu tenho que ter todos aqueles componentes bem sedimentados para só depois disso eu conseguir opinar e analisar aquele texto. E quando é que isso tudo acontece? Bom, a leitura ela começa a ser desenvolvida desde antes da alfabetização, porque é quando a gente aprende os fonemas, quando a gente cria a consciência fonológica na criança. Isso é feito de maneira intencional, mais ou menos ali a partir dos 4 anos. Depois disso, a gente apresenta as letras para a criança. Depois disso, ela começa a ler e a aumentar, ampliar a sua fluência de leitura. Ela começa a ganhar vocabulário. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo do Fundamental 1. E ela passa a compreender textos. Então, o ideal é que uma criança ali por volta do 4º ano, ela já tenha desenvolvido a sua capacidade de compreender textos. É isso que a gente busca. E aí, sim, é que ela vai ler para aprender. Então, primeiro a gente aprende a ler para depois ler para aprender. E isso vai dando autonomia para esse aluno. Esses são os 5 componentes da leitura. É assim que se desenvolve um bom leitor. Me diz se isso está acontecendo com o teu filho. Me diz se você consegue observar esse trabalho na escola onde ele estuda. Coloca aqui nos comentários que eu estou curioso para saber como é que é a sua realidade. Beleza? Um abraço e até a próxima!